Neste primeiro domingo do Advento, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, dos versículos 33 a 37, nos apresenta o convite que Jesus faz aos seus discípulos em tom de convocação. Cuidado, ficai atentos, vigiai. Esse apelo está no coração da espiritualidade característica do tempo de Advento, que se estende ao longo de 4 semanas, ao longo do mês de dezembro, e que tem como tema central o tema da espera da vinda de Jesus. O Senhor, que já veio ao encontro da humanidade no evento histórico Jesus de Nazaré, vem sempre de novo ao encontro de seus discípulos e discípulas na vida concreta, no dia a dia, enquanto vão celebrando a sua fé na esperança de sua vinda definitiva. Por isso, a comunidade cristã clama sem cessar: vem, Senhor Jesus, Maranatá. E é assim que se coloca em situação de espera para acolher o Senhor nas múltiplas formas de sua manifestação ao longo também da caminhada da igreja. E a liturgia desse domingo, particularmente no Evangelho, com as palavras de Jesus, nos ajuda a refletir como deve ser essa atitude cristã de espera. E para entender melhor isso, nós precisamos olhar um pouco sobre o que caracteriza o Evangelho que hoje nos é apresentado. Jesus está em Jerusalém, sentado no Monte das Oliveiras, e enquanto ele olha o templo, enquanto contempla o templo à distância, ele mantém uma longa conversa com 4 de seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, que naquele momento se mostram preocupados em saber quando chegará o final dos tempos. E eles perguntam a Jesus, ou dizem a Jesus: diga-nos, quando hão de acontecer essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso vai se realizar? E Jesus, então, apresenta diversas recomendações e instruções a respeito de sua segunda vinda, que nós encontramos ao longo de todo o capítulo 13. Então, assim, esse capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele faz parte do que nós conhecemos como o discurso escatológico do Evangelho de Marcos. E refere-se às atitudes que discípulas e discípulas devem ter face ao encontro último e definitivo com Jesus. Nós não encontramos nesse capítulo orientações a respeito do tempo, a respeito do quando, e sim como viver na espera da vinda definitiva de Jesus. Esta breve parábola do Senhor que saiu de viagem e deixou sua casa sob responsabilidade de seus servos, distribuindo a cada um a sua tarefa, aponta para o compromisso e a responsabilidade de seus servos. A responsabilidade hoje que cada cristão, cada cristã tem na comunidade eclesial. Na igreja, na casa de Jesus, ninguém deve permanecer passivo. Ninguém pode se sentir excluído, ninguém pode se sentir como sem alguma responsabilidade, algum compromisso. Todos e todas são necessários, todos e todas têm alguma missão que lhe é confiada por Ele, por Jesus Cristo. Todos e todas estão chamados a cumprir e contribuir na grande tarefa de viver como Jesus, sempre dedicado à causa do reino de Deus. Essa passagem do Evangelho também apresenta a preocupação com uma comunidade, com uma igreja que no transcorrer de sua história pode se colocar na posição de uma igreja que adormece, que deixa esfriar o ardor evangélico. E por isso o Evangelho apresenta uma insistência, ou com insistência, esse chamado, esse apelo: vigiai para que não suceda que, voltando o Senhor de repente ou repentinamente, encontre essa igreja adormecida. A vigilância, então, deve ser uma constante. O versículo 25 destaca os 4 momentos em que se dividia a noite na antiguidade, com a expressão à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Com isso quer significar esse chamado de atenção a uma vigilante constante ao longo de toda a travessia da igreja, no transcorrer de sua história e de sua missão nesse mundo. As orientações que Jesus apresenta à sua comunidade nessa passagem do Evangelho
não são restritas exclusivamente aos 4 discípulos que o estão ouvindo. O versículo 7 destaca que essas orientações são para todos e todas, também para nós hoje. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Somos assim convidados e convidadas a uma vigilância confiante, na certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro. Trata-se de uma vigilância sustentada pela fé de que Deus, na imensidão do seu amor e de sua fidelidade, veio e vem ao encontro da humanidade, manifestando a grandeza do seu amor e da sua misericórdia. Nesse sentido, nós encontramos expressões, toda uma expressão dessa confiança no amor e na misericórdia de Deus, na primeira leitura, que recolhe um conjunto de versículos dos capítulos 63 e 64 do livro de Isaías, apresentando uma oração do profeta dirigida a Deus. Nessa oração se misturam elementos de uma profunda fé e confiança em Deus como Pai Redentor, presente e atuante na história, com elementos de confissão dos pecados e uma súplica para que esse Deus intervenha na história em favor de seu povo. O profeta suplica por uma intervenção de Deus na fé de que Deus é um Pai cheio de amor e misericórdia, sempre disposto a libertar seu povo do pecado, dando-lhe um coração renovado, capaz de amar. E por isso ele suplica e afirma com convicção: Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és nosso oleiro e nós todos obra de Tuas mãos. Também a segunda leitura, uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios, põe em destaque a fé no Deus que se manifesta na vida do seu povo, que se manifesta também na vida da igreja. Isso nós percebemos através da ação de graças que Paulo dirige a Deus pela comunidade, reconhecendo os dons nela distribuídos por graça de Deus, os dons que essa comunidade recebe de Deus através de Jesus Cristo, fortalecendo a comunidade na fé e na possibilidade de dentro dela poder exercitar e pôr em prática diferentes carismas, dons, graça de Deus. Assim, Paulo reafirma a fé de que Deus continuamente vem ao encontro do ser humano, manifestando-lhe o seu amor. Enfim, nós podemos nos perguntar: o que a palavra de Deus que vem ao nosso encontro nesse primeiro domingo do Advento quer nos dizer? O que ela nos convida a viver e pôr em prática, especialmente nesse tempo de Advento? Podemos pensar diversas coisas, mas eu aponto aqui algumas pistas. Nós estamos vivendo um momento histórico, exigente, desafiador, extremamente complexo para que nós, cristãos e cristãs, saibamos como viver, como andar, como pôr em prática de forma responsável a nossa fé nesse momento histórico. É um momento que de diferentes maneiras desafia nossas esperanças, desafia nossos anseios por um mundo melhor que caminhe segundo o plano de amor de Deus para a humanidade, para toda a sua criação. O que significa para nós viver de forma vigilante? Viver uma atitude de vigilância atenta e confiante em meio a essa realidade. Essa é uma pergunta que nós podemos procurar responder juntos e juntas nas comunidades às quais pertencemos, em muitas rodas de conversa, reflexão, partilha, meditação orante da Palavra de Deus. Mas já podemos sinalizar aqui algumas pistas que a Palavra de Deus nos oferece. Nós somos chamados a uma atitude de vigilância sustentada pela certeza de que Deus, na sua liberdade, na gratuidade do seu amor, pode se manifestar de diferentes maneiras em nossa vida e nosso caminhar cotidiano. Diante dessa certeza, na fé, nós nos confrontamos com um convite a uma constante atitude de discernimento. Discernimento é uma palavra que caminha junto com a noção de vigilância. Somos chamados a uma atitude de discernimento para perceber e acolher os sinais da presença de Deus no nosso dia a dia, em nossa realidade, de deixar-nos tocar pelos apelos que vêm dessa manifestação de Deus. Por onde Deus nos convida a pôr em prática, de forma comprometida, responsável, coerente com o projeto de Jesus Cristo, a nossa fé cristã.
Essa atitude de vigilância que somos convidadas é também um colocar-nos numa atitude de abertura a mudanças. A conversão do nosso coração, de nossas atitudes, uma conversão na forma de realizarmos nossas ações, que acabam nos distanciando do Evangelho, que nos atrapalham no caminho de seguimento de Jesus Cristo hoje. Diante dessa reflexão, podemos nos colocar em atitude de abertura, em disposição para caminhar nesse tempo de Advento, movidos pela alegria do Evangelho, que nos convida a sermos dinâmicos, estar em movimento, de fato, vivermos o seguimento como caminho, sermos pessoas que se mantêm a caminho nas pegadas de Jesus nesse nosso tempo. Que o Espírito de Deus, presente e atuante em nossa vida, presente e atuante na igreja, nos ilumine, nos conduza, nos impulsione em nosso caminhar, vivendo a fé cristã em nossos dias. Desejo a todos e todas uma boa caminhada de Advento.